todos? Bem, estavam sentindo minha falta aí de gravar um vídeo, né, pessoal? Esse vídeo eu estava no meu final de ano, né, pessoal? Descansando um pouco, estudando outras coisas também. Estava trabalhando num artigo aí também. Mas vamos tocar adiante, tá? As aulas aí de direito público. Hoje a gente vai trabalhar uma aula de constitucional, mas assim, uns dias eu te entrego todo o curso para vocês, viu? Tudo direito administrativo, tudo direito constitucional. Grava, pode baixar. Beleza? Quiser os slides eu mando, tá? O objetivo aqui é a gente trabalhar de uma forma bem precisa para que você possa acertar, assim, de uma forma muito eficiente as questões de concurso, beleza? É importante a carreira pública, se dedicar bastante para isso, poder estudar, tá? Para conseguir os seus objetivos. Vamos lá, hoje a gente vai trabalhar o poder legislativo. Beleza? Vamos aqui projetar para vocês o slide de hoje. Vamos lá. E beleza, pessoal. Então, poder legislativo, parte um, tá? Tem a parte 2 também. Isso aqui é igual filme do Sexta-feira 13, Fred Krueger, os mais antigos lembram aí, tá? 1, 2, Hora do Pesadelo 1, Hora do Pesadelo 2, é isso aqui. Então, vamos para a Hora do Pesadelo 1, que é poder legislativo, beleza? Vamos lá. Primeira coisa aqui, pessoal, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar 10 introdutórias, tem muita coisa de 10 introdutórias. A gente vai trabalhar comissões parlamentares de inquérito, CPIs, isso é assunto muito, muito, muito importante. Você tem que prestar muita atenção. Imunidade parlamentar, também muito importante. Tem muitos detalhes, eu quero que você acerte tudo sobre essa questão, tá ok? Então, seguindo adiante aí. Opa, vamos lá. Primeiro, a gente está falando, a nível federal, tem um bicameralismo federativo no Poder Legislativo Federal, a gente tem o Senado, representa os estados do Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados, que representa o povo. Vamos lá, concentra aqui. Vamos lá. Pessoal, vou usar sempre termos constitucionais, tá? Assim, às vezes não são corriqueiros, a imprensa geralmente não usa os termos certos, mas vamos lá. A gente está falando do Brasil, juridicamente chama-se República Federativa do Brasil. O Estado Federal, como a gente o conhece, que é o Brasil, como a gente fala, é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é a Constituição que delineia toda essa estrutura, essa composição, esqueleto do Estado brasileiro, é dividido basicamente em três poderes, tá? Com P maiúsculo, três poderes. A gente tem o poder executivo, que é composto a nível federal pelo presidente da República, a nível estadual pelo governador do estado e pelo governador do Distrito Federal, e a nível municipal pelo prefeito municipal. Beleza? A gente tem o poder também judiciário, formado pelos juízes de primeira instância, que há juízes federais, juízes estaduais. A gente tem também a segunda instância, geralmente chamada de desembargadores. Uma terceira instância são os tribunais superiores, como o STJ, Superior Tribunal de Justiça, STF, Supremo Tribunal Federal, TST, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, e daí vai. Beleza? E o terceiro poder, o que a gente vai estudar hoje, é o poder legislativo. Okay? Poder legislativo, que basicamente tem duas funções, chamadas de precípuas ou principais. Isso é uma ideia muito introdutória de direito administrativo. Cada poder exerce uma função precípua, uma função principal. O executivo administrar, executar, que é a principal, o judiciário, desculpa, julgar, e o legislativo tem duas principais. Primeira que a gente conhece melhor, que é a função legislativa, tá? É a função de criar leis. Criar leis significa juridicamente inovar no ordenamento jurídico, quer dizer, estabelecer a obrigação de fazer, de não fazer. Significa cumprir o mandamento constitucional. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não é virtude de lei. Ou seja, os representantes do povo que estão no parlamento, essas pessoas fazem as leis,
ok? Então, a gente tem então essa estrutura do Estado brasileiro. A nível federal, o poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional, que tem duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Senado Federal, representando os estados, porque são 3 senadores de cada uma dos estados da federação e também do Distrito Federal, então são 26 estados, mas o Distrito Federal, 27. Como cada um tem 3, 27 vezes 3, 81. A gente tem 81 senadores, então é uma representação equânime, uma representação isonômica, são 3 que representam juridicamente, isso não vou dar, porque são termos de prova, representam os estados, ok? E a outra casa do Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados, que representam o povo. São compostos por 513 deputados federais, sendo que cada entidade da federação, esse número é definido por lei complementar, não pode ter menos de 8 nem mais de 70 senadores. O maior estado em termo populacional da federação, que é São Paulo, possui um número máximo, que são 70 deputados federais. Ok? E a nível estadual, a gente tem os deputados estaduais, a nível municipal, a gente tem os chamados vereadores. Ok? Vamos lá, então. Seguindo, então. Vamos lá. Quando a gente vai falar, o que é importante aqui agora é a nível federal. A nível federal, a gente tem, então, o Congresso Nacional tem 2 casas, o Poder Legislativo, desculpa, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Vamos falar rapidamente de cada um. O Senado Federal é composto de 81 senadores, sendo 3 de cada ente da federação, representam o Estado, ok? Tem que ter no mínimo 35 anos, então a pessoa alcança a plenitude da capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser votado. Essa pessoa tem que ter no mínimo 35 anos. Essa exigência também é para presidente da República. A idade mínima para ser presidente da República é 35 anos de idade. Beleza? Espero que você. Pode ter ou não, né, gente? A idade, a capacidade, a maneira de você conversar, né? De chavecar juridicamente uma moça, fala assim: olha, você já alcançou a capacidade eleitoral passiva plena, aí ela achar que você é um cara muito inteligente ou muito maluco, né? Assim, tem muitas 2 opções. Ela vai correr, vai te bloquear, não vai querer que você mais. Sim. Brincadeiras à parte, né, gente? É a capacidade máxima, 35 anos. Por isso, o senador vem de sênior, maduro, mas velho, mais experiente, né? São eleitos pelo sistema majoritário simples, ou seja, não tem nada de segundo turno. Quer alcançar mais votos, é eleito. Ok? Não é uma maioria, não tem que ter uma maioria absoluta, como acontece a eleição para governador ou eleição para presidente, em que se um candidato não alcançar a maioria absoluta, que significa 50% mais um dos votos válidos, ok? Essa pessoa não é eleita. Não, o senador não. O senador quer alcançar mais votos. Os senados são compostos 3. Como é que ele se renova a casa? Se renova, né? A eleição acontece junto com a de presidente, ela acontece junto para presidente, deputado federal, deputado estadual e senador, e governador. Acontece junto a eleição desses 5 cargos. A eleição para senador é renovada como? Cada eleição muda um senador e outra eleição muda 2 senadores. E cada um deles tem um mandato de 8 anos. Então, são 2 legislaturas, ok? 2 legislaturas. Legislatura é uma coisa de 4 anos, beleza? São 4 anos um mandato, que é chamado de legislatura. Eles ficam 8 anos e cada eleição, uma eleição tem outra, eleição tem outra. Por exemplo, na última eleição, quantos senadores entraram? Um de cada estado e um do federal. Na próxima eleição, em 2026, serão 2 senadores da República. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá. Agora, então, a gente tem também a outra casa, que é o quê? Chamado de Câmara dos Deputados. 513 deputados, mínimo de 8, mais de 70, representam o povo. Povo, está na Constituição, representa o povo. Eles são um mandato de uma legislatura, mandato de 4 anos, e são eleitos pelo chamado sistema proporcional. Aí não é majoritário mais. Toma cuidado, hein, gente? Olha os termos aí. É sistema
proporcional. O que é o sistema proporcional, professor? Você não precisa entender os detalhes disso, porque isso é uma questão de direito eleitoral, se a sua prova fosse direito eleitoral, mas basicamente não é eleito o que tem mais votos. Você tem cada agremiação política, cada partido ou coligação partidária precisa ter um mínimo de votos para fazer uma cadeira. Aí se forma um quociente partidário. E depois você tem um quociente eleitoral. Depois você tem um quociente partidário, seria o mínimo para cada um poder conseguir os votos, beleza? Aí eles, dependendo do número de votos do partido, aí é determinado, olha, você tem 3 cadeiras. Aí os 3 primeiros lugares desse partido, dessa coligação partidária, é que vai conseguir a cadeira, beleza? Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, seguindo aí. Vamos ver o que a gente aqui tem mais. Beleza, falei aqui com vocês. Agora vamos lá, falei, né? Proporcional. Qual que é a idade mínima para ser um deputado federal? 21 anos. Não só deputado federal, deputado estadual também. Então, e você também, nós vamos conversar também. Pergunta para o rapaz, ele não quer saber se ele é muito novo, ele está mentindo a idade dele. Pergunta, você já tem capacidade eleitoral passiva para ser um deputado federal ou estadual? Aí seria quando ele tem 21 anos, beleza? Já o senador, já expliquei, mandato de 8 anos, duas legislaturas, renovação ocorre de 4 em 4, por 1 e 2/3, idade mínima de 35 anos. Beleza, vamos lá, vamos agora ver isso aqui. Tem alguma coisa que chama-se sessão legislativa e legislatura. Sessão legislativa, pessoal, é o período de 1 ano, ok? É uma sessão legislativa, ok? Cada sessão legislativa tem 2 períodos legislativos, tá? Mais 2 de fevereiro a 17 de julho, e depois mês de agosto a 22 de dezembro, o primeiro período legislativo e o segundo período legislativo. Esses 2 períodos legislativos formam uma sessão legislativa, tá? A Constituição tem uma coisa importante em prova, as casas elas têm uma independência, mas ou seja, cada votação ocorre de forma separada e é contado em cada casa, ok? Por exemplo, se a gente vai votar, se vai ser votada uma lei complementar. A lei complementar precisa ter maioria absoluta de cada casa. A lei ordinária precisa ter uma maioria simples de cada casa. Para alcançar uma maioria absoluta, no exemplo de uma lei complementar, por exemplo, a lei, por exemplo, que regula microempresas e empresas de pequeno porte, é uma lei complementar. Para votar a lei, né, o CTN, que é o Código Tributário Nacional, uma lei complementar. Para fazer uma alteração numa lei complementar, ou para criar uma lei complementar, tem que ter maioria absoluta de cada caso. Então, você consegue, que a maioria dos deputados, que são 500, dos 513 aí, você tem que ter a metade mais um, e dos 81, a metade mais um. 81, 41, beleza? Então, seria a maioria absoluta. Então, cada caso é contado separadamente. Um projeto chega na Câmara, em regra, um projeto chega na Câmara dos Deputados. Isso foi explicado depois quando eu falar de processo legislativo com vocês. Basicamente, qualquer projeto que chega, em regra, ele vai para a Câmara dos Deputados. Algumas exceções apenas começam no Senado, como um projeto que é proposto pelo próprio senador. Mas, em regra, um projeto, quando é proposto pelo Judiciário, nos casos que ele pode propor, começa na Câmara dos Deputados. Quando é um projeto de iniciativa popular, começa na Câmara dos Deputados. Quando é um projeto de iniciativa do presidente da República, começa na Câmara dos Deputados. Quando é um projeto de iniciativa de um próprio deputado federal, começa na Câmara dos Deputados, ok? Seguindo aqui, vamos lá. Só que existem algumas situações em que as reuniões têm que acontecer conjuntamente. Não é que é contado depois os votos são contados um a um, não, tá ok? Não é não, beleza? Não é uma sessão unicameral, não. Cada voto é contado separado. Cada voto é contado separado. Tipo assim, pega os 513 e vê se tem maioria absoluta lá, 513 deputados federais, e pega o 81 senador, vê se tem maioria absoluta lá. Então, a votação é separada. Apenas há uma reunião conjunta, ok? Quais são os casos que a Constituição estabelece? Que tem que haver uma reunião conjunta. Portanto, que reunião conjunta somente nos casos, pela Constituição, nesses casos aí. Inaugurar a sessão legislativa, que é o período de 1 ano, que eu falei, né? Composto por 2 períodos legislativos, 2 de fevereiro, 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro.
Beleza? Elaborar o regimento interno comum à criação das duas casas, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente, quando vai lá receber aquele compromisso de defender a Constituição, etc., o bem do povo. E o terceiro, conhecer sobre o veto, sobre ele deliberar. Isso aqui é muito importante. Toda vez que um projeto é votado na Câmara, vai para o Senado, chega o presidente, na ordem sancional, o presidente veta, ou o projeto todo, ou veta algum trecho, ou então o projeto começou, não importa, começou no Senado, foi para a Câmara, chegou no presidente, ele foi e vetou um trecho ou todo o projeto, seja por inconstitucionalidade, seja por questão de ser contra o interesse público, não importa as razões do veto. Esse veto é apreciado pela sessão, em sessão conjunta do Congresso, que vai avaliar se vai derrubar esses vetos ou não. Para derrubar o veto, tem que ter maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Beleza? E se esse veto for derrubado, vira lei. Aí o presidente não pode se insurgir mais. Beleza? Vamos lá, seguindo. Vamos lá. Agora vamos falar sobre CPIs, pessoal. CPIs. Relaxa aí, senta aí, relaxa. Vamos falar sobre CPI agora. CPI é um assunto muito importante. Beleza? Muito importante. A CPI são chamadas as comissões parlamentares de inquérito. Cada uma das casas do Congresso Nacional, cada uma das casas do Congresso Nacional possui o que a gente chama de comissões temáticas, tá? Você vai lá na Câmara dos Deputados, tem a Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Finanças, Comissão de Segurança Pública, e você tem a que é mais importante, assim, que é mais disputada, né, geralmente assim, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Essas comissões existem na Câmara dos Deputados, existem no Senado Federal. São comissões chamadas permanentes, que elas fazem parte do próprio desenvolvimento dos trabalhos das casas legislativas. Mas é possível também a criação de comissões temporárias, tá? Dentre essas comissões temporárias, a própria ideia da efêmera, né? Aquilo que vai durar durante um período apenas. Dentre as comissões temporárias, um chama destaque, não só pela grande efeito midiático delas, mas também, principalmente pela sua, no nosso aspecto aqui, que é a cobrança em provas. As CPIs são muito exploradas pelos examinadores, tá? O que pode uma CPI, o que não pode uma CPI, como é que constitui uma CPI, é isso aí que a gente vai falar de uma forma assim, para esgotar esse assunto para você, beleza? Para você não errar mais uma questão de CPI na prova, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar então a ideia do que é uma CPI, pessoal. Vamos lá. CPI, então, primeiro, ela é uma comissão temporária, ok? Ela pode ser criada tanto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, ou conjuntamente, tá? Que aí fica uma CPMI chamada, né? Como teve esse ano aí, a do 8 de janeiro, né? Que ficou famosa aí. E também, então, pode ser criado por uma casa, por outra, ou conjuntamente, tá? As casas podem regular, isso o Supremo já decidiu, o número máximo de CPIs que atuam, que estão atuando, que estão ativas juntamente, tá? O Supremo decidiu que isso é possível, essa regulação pelo número simultâneo de CPIs. E por que foi a CPI? A CPI é uma comissão que é criada, uma comissão temporária, que é criada com o fito de investigar fato determinado de interesse público, tá? Então, a CPI, esses termos são muito importantes. A CPI é uma comissão temporária que é criada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal conjuntamente, tá? Com o objetivo de investigar um fato determinado e específico. Então, no requerimento de CPI, já é possível, né? É necessário que seja apresentado um fato determinado, um fato específico, e um outro assunto que nós vamos falar é que ela também por prazo certo. É possível a renovação, não há um número
máximo de renovações não é se estabelecido. Ah, falar para uma renovação só. Não, não se fala a quantidade de renovações. Ela tem que ter um prazo determinado, um objeto específico. Então, ou seja, vai falar assim, olha, vamos pegar, como eu falei, o objetivo aqui não é citar para lembrar melhor disso. Teve a CPI da Covid. Então, o aspecto era investigar questões de ações, omissões do governo na CPI, durante o combate à pandemia. Seria isso. Precisa ter um objeto específico, tá vendo? Não é assim, vamos investigar o governo. Não, isso não é. Vamos investigar a questão da governação Covid. Por exemplo, pela CPI do MST. Vamos investigar a questão aí de como funciona o MSTI, se há algum financiamento governamental neles aí, os trabalhos que eles fazem. Assim, é um objeto específico. É possível, professor, aditamento do objeto? Sim, pessoal, é possível. Aditamento é o quê? Você colocar outros objetivos, ok? Porque é muito comum numa investigação que você comece com um determinado objeto, você vai investigando, ouvindo testemunhas, vai tendo acesso a documentos, que a CPI tem, por exemplo, poder de requisição, de requisitar documentos, de quebrar registros telefônicos, não é interceptação telefônica, é quebra de registro, sabe? Ou seja, para onde que a ligação foi, ok? Busca a apreensão de documentos, contanto que não seja domiciliar, que isso só é possível por meio de uma ordem judicial, isso é uma reserva de jurisdição, mas é possível que surja um outro objeto conectado ali. É possível editar, né, colocar um acréscimo ali? Sim, é possível, beleza? Mas tem que ter fato certo, fato determinado, e tem que ter um prazo, e é possível sucessivas renovações. Até aqui tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, seguindo aqui. Vamos lá. Eu falei que investigar fato determinado, né? Quais são os requisitos para a criação de uma CPI? Quais são os requisitos? Vamos lá. Tem que ter requerimento de 1/3 dos membros da casa, no mínimo, ok? Então, ou seja, dos 81 senadores, dividido por 3, 27, né? Então, tem que ter, no mínimo, 81 senadores, ou seja, 1/3, no mínimo, para que tenha CPI. A indicação de fato certo e objeto, né, determinado da investigação, ok? E também a fixação de prazo, ou seja, uma temporalidade da CPI. Beleza? Não é possível, desde já um ponto muito importante na prova, assim, um aviso muito importante. A CPI não precisa de deliberação do plenário, ou seja, se eu sou um deputado federal, apresentei uma lista de assinatura com 20, com 1/3, desculpa, 1/3 dos deputados federais, apresentando um objeto específico da CPI, fato determinado, a temporalidade, o prazo certo, o presidente da casa, ele tem que há um expediente administrativo, né, de uma leitura que é feita, mas ele não pode se opor, ele não pode obstruir, ele não pode, de alguma forma, criar algum estorvo para que essa CPI entre. A CPI começa a partir do momento que o requerimento é apresentado e cumpre os requisitos legais. Não precisa de deliberação do plenário. Não tem como ele falar, por exemplo, vamos supor, 27 senadores apresentou um requerimento de CPI. Objeto certo, determinado, prazo certo, apresentou para o senador Rodrigo Pacheco, ele falou, não vou abrir esse CPI, não. Não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Estou falando aqui de constitucional, ok? Por quê? Porque independe da vontade do presidente, independe com de deliberação plenária. O presidente poderia falar assim, o senador Rodrigo Pacheco, não, vou pegar então o seguinte, eu vou pôr então para votação plenária, pegar o pleno, que os outros senadores vão votar se a gente quer ou não. Não, não pode. É direito da minoria, e o Supremo já decidiu. Okay? Então, isso aí é pacificado no Supremo. É direito da minoria. Cabe apenas ao presidente dar os trâmites administrativos para isso, ok? Então, só isso. Beleza? Não tem como Arthur Lira, que é né, o deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, não tem como o quê? Se 1/3 dos deputados federais apresentarem o requerimento de CPI, cumprir os requisitos legais, que é objeto certo, determinado e prazo certo, tem que abrir a CPI. Beleza? Então, isso independe. Isso é um direito das minorias, é o princípio da minoria aí. Seguindo aí, pessoal, adiante aí, vamos lá, tocando aí o material. Vamos lá.
É possível prorrogação? Sim, respondi. Em diversas prorrogações. Tem um limite, professor? Tem um limite. Eu até que vou você olhar aqui no meu rostinho direitinho aqui para você ver aqui. Tem um limite, professor? Tem. Qual que é o limite? As CPIs têm que terminar naquela legislatura. Legislatura, período de 4 anos. Sessão legislativa é 1 ano. Esse ano agora, até o final do ano, é uma sessão legislativa. O período inteiro, até 2026, é chamado de legislatura. A CPI pode ser prorrogada indefinidamente, mas ela tem fim com a cessação da legislatura. Beleza? Acabou a legislatura, tem que acabar todas as CPIs, todas as comissões temporárias, entre elas a CPI. Beleza? Então, é importante isso aí, viu, pessoal? Atenção aí, viu? A CPI, o modelo nacional de gestão da CPI de ser observado pelos Estados-membros, sim, sim. Esse requisito de um terço, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa do Paraná, Assembleia Legislativa de Minas, se um terço dos deputados federais, dos deputados estaduais, apresentarem requerimento de CPI, o presidente da Assembleia Legislativa tem que abrir a CPI, se o objeto certo para terminar. Então, esse modelo é obrigatório, de observância obrigatória. Se precisar do Congresso, onde suas casas podem investigar irregularidade. Desculpa. Opa, vamos lá. CPI instaurada pelo Congresso Nacional, ou uma de suas casas, pode investigar irregularidade no âmbito estadual? Sim, pessoal, pode. Opa, meu Deus. Pô, pessoal, tomar água aqui, porque esquece, apaga aí, vamos lá. CPI, sabe, Congresso, suas casas podem investigar a irregularidade de âmbito estadual? Não, não, apaga essa parte aí. Não, não pode, não pode, não pode. Por quê? Viola o princípio federativo. Se for assunto de âmbito estadual, quem tem que investigar é uma CPI estadual, ok? Senão você está violando o princípio da separação, do princípio federativo aí. Estados, municípios e a União são autônomos, não tem ninguém que manda no outro, não. A União não manda no Estado, o Estado não manda no município, ok? Então vamos lá. Criação de CPI, o direito das minorias, já falei. Se for apresentado o requerimento, objeto de ser determinado, um terço, o presidente da casa, não importa se é da Assembleia Legislativa, não importa se é na Câmara Municipal, não importa se é lá no Senado Federal, se é na Câmara dos Deputados, ele tem que abrir a CPI. E o pleno, ou seja, os outros deputados, vereadores ou a nível federal, deputados federais, senadores, não podem obstruir a instauração e o funcionamento da CPI. Aplica a garantia das minorias aos membros da Assembleia Legislativa? Sim, essa mesma garantia está na Assembleia Legislativa. Se um terço dos deputados estaduais fizerem um requerimento para ser determinado, objeto determinado de uma CPI, eles têm o direito que a CPI seja aberta. Seguindo, vamos lá. O magistrado pode ser investigado com por na CPI? Depende. Depende. O magistrado, ele pode exercer uma função típica, que é uma função jurisdicional, uma função precípua, que é a função dele. Aí, nesse aspecto, não. Agora, se ele estiver exercendo uma função atípica dele, executiva, que seria, por exemplo, como um gestor de bens, como aspectos ali de licitações administrativos do tribunal, aí sim, entendeu? Exercendo, então, uma função atípica, aí ele pode. Só que a função, exercendo função típica, que é jurisdicional, aí ele não pode, tá? Isso é bem importante, essa diferençazinha aí, tá, pessoal? Vamos lá, seguindo aqui adiante. O BCPI pode ser sobre integrando populações indígenas? Pode, mas tem algumas peculiaridades. Não tem como fazer, por exemplo, uma condição coercitiva, levar o índio até lá. Então, a CPI tem que se dirigir ao local né, em que a gente tem populações indígenas. Ali você vai ter ali um antropólogo também, e é feita ali na localidade dele, tá? Ali dentro da aldeia, da tribo indígena.
Beleza, pessoal? Então tem essa peculiaridade aí quando a gente tem as populações indígenas. Não tem como, por exemplo, mandar uma carta convocando ele para depor, por exemplo, dentro do Congresso Nacional. Outra coisa aqui, o poder das CPIs pode incidir, aí já falei, né? Agora, direito dos depoentes. Qual o direito dos depoentes? Isso é importante. Vamos lá. Qual o direito dos depoentes? Isso aqui, essa jurisprudência ela foi bastante desenvolvida, principalmente na época da Covid, tá? Da CPI da Covid. Vamos lá. Qual é o direito dos depoentes? Existe um princípio constitucional que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? O nemo tenetur, né? Detegere, que basicamente ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá? Cabe ao Estado, ao órgão acusador, produzir essas provas. Então, uma pessoa na CPI, ela, como depoente, ela teria alguns direitos. Por exemplo, uma CPI ela pode ser ouvida como testemunha ou como investigado, ok? Das duas formas, como testemunha ou como investigado, ela tem o direito, por exemplo, de levar um advogado. Advogado não pode falar assim, não vai entrar com o advogado. Não, o advogado tem direito. Teria direito de levar um advogado, tá? Aí o número de advogados, professor. Isso é uma questão que tem que ser combinado com a comissão, né, com a CPI, né? É, é difícil, às vezes, assim, porque o Castelo vai levar 50 advogados. Geraria, nunca aconteceu isso que eu vi pessoalmente, mas acho que geraria uma discussão jurídica bem interessante. Eu não, porque de um lado você tem o direito de levar o advogado, mas de um lado também não tem direito a tumultuar essa sessão também. Tá? É uma questão bem complexa jurídica aí. Mas ele tem direito ao advogado, não pode te cobrar isso, tem direito ao advogado. Como testemunha ou como acusado, ele não pode produzir prova contra si mesmo. Então, ele pode se escusar de responder perguntas que, de alguma forma, o comprometam. Porque ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Então, mesmo se ele vá como testemunha, a testemunha tem o direito de falar a verdade. Se a testemunha tem o direito de falar a verdade, essa testemunha desculpa, o dever de falar a verdade, esse testemunho não pode mentir. Só que também ela não pode produzir prova contra si mesmo. Então, fazendo uma ponderação entre esses princípios, a pessoa tem direito de se calar sobre temas que o incriminem. Mas sobre temas que não incriminem, no caso, testemunha. Aí, no caso, ela não pode deixar de falar. Ok? Então, ela pode até mesmo selecionar as perguntas que ela vai responder, só que ela não pode se excusar de responder perguntas ou se calar, como testemunha, ou se calar sobre perguntas que não a comprometem, beleza? Testemunha deveria de falar a verdade. Agora, como acusado, pode exercer o direito de silêncio total. De silêncio total. Realmente as CPIs levavam as pessoas como testemunhas, para não usar essa questão do silêncio total da pessoa chegar lá e escalar, tá? Mas a pessoa poderia. Então pode fazer, pode escolher as perguntas que vai escalar? Pode, porque senão assim, o cara faz perguntas no meio e pode te incriminar, você não é obrigado a se incriminar. Então depois tem isso, tá? Essa jurisprudência foi muito fato durante a CPI da Covid, e acho que é basicamente isso daí que é importante para você, tá? Prova aí. Vamos lá. O governador pode ser obrigado a comparecer depois de ser pensado pelo Congresso Nacional, magistrado, que falei, né? Não, não, não. Viola o princípio de separação dos poderes. O governador não pode ser obrigado a comparecer em CPI de âmbito do Congresso Nacional, porque é âmbito federal. Da mesma forma também, magistrado, é uma questão do magistrado, eu expliquei. Ele, como numa função atípica, como de gestor público, por exemplo, ordenador de despesa, ele pode. Agora, como função jurisdicional, não. A CPI pode impor penas caso apure o ilícito relatório final? Não, 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 não. Isso aqui é muito coberto de pau. Não, não, não. CPI investiga fato sério, determinado período certo, e, no final, quando termina, faz uma relatório, esse relatório é votado, é o princípio da colegialidade, que tudo que for fazer, convocação de pessoas, o próprio relatório tem que ser votado pela maioria dos integrantes da CPI,
Ok? Então, a CPI é constituída, aí é criado ali os integrantes dele. São escolhidos pelos líderes partidários os integrantes da CPI. Esses integrantes têm que convocar o fulano, o Beltrano, o João, o Manel, tem que ter votação. E no final tem aquele relatório, você tem, né? Você tem o presidente, você tem um relator, esse relator é votado, e esse relatório, no caso, depois de todas as investigações, os documentos que eles obtiverem, é encaminhado para, a Constituição fala, o Ministério Público, mas a jurisprudência do Supremo fala que pode ser encaminhado também para outras autoridades também. Ela é encaminhada ao TCU, encaminhado, é, encaminhado Polícia Federal, não há nenhum problema desse compartilhamento desses documentos, tá? Para autoridades públicas, para que autoridades... Tem lá uma questão que se envolveu lá, o Ministério Público militar, e se encaminha para ele, o Ministério Público do Trabalho, encaminha para ele. Então, ou seja, é possível esse encaminhamento para as outras autoridades, ok? Para outras autoridades. Seguindo aqui, vamos lá. Então, ela não pune ninguém, pessoal. Ela apenas investia em caminho relatório. Não tem como ela impor penas. Quem impõe penas é o Poder Judiciário, tá? É encaminhado, se houver indícios, o Ministério Público oferece uma denúncia, o Poder Judiciário pune. É isso aí. CPIs pode. O que a CPIs pode? Vamos lá. Afastar o sigilo bancário e fiscal do investigado, bem importante. CPIs podem afastar o sigilo bancário e fiscal do investigado, ok? Mas um detalhe importante: apenas CPIs federais e estaduais podem afastar o sigilo bancário e fiscal do investigado. Requisitar dados telefônicos, cuidado que não é interceptação telefônica, ok? Não é. São dados telefônicos, diferente. Diferente. O que seria a situação assim? Seria a situação: a gente, a pessoa tem a interceptação telefônica quando você pega a ligação que está acontecendo. Cada coisa que não sei o que, vamos fazer esse esquema assim, interceptação telefônica. Isso não pode, isso depende de ordem judicial, você reserva de jurisdição. Agora, os dados telefônicos, para quem a pessoa ligou, os e-mails que ela trocou, entendeu? Seria para quem mandou os e-mails. Então, esse aspecto, sim. Quais são os números, que horário que ligou? Ligou para fulano, ligou para ciclano, ligou quantas vezes, o quê? Isso pode, são dados telefônicos, ok? Isso pode. Só uma pausinha. Eu não acredito que aqui a parada, que minha cachorrinha aqui estava lá fora aqui, e queria entrar. Vamos lá. Então, os registros telefônicos. Pode prender em flagrante, falso testemunho, né? Notificar testemunhas, informantes, investigados e conduzi-los coercitivamente quando eles se recusarem. Beleza? Isso pode. O que as CPIs não podem? Importante, não pode determinar busca e apreensão domiciliar. Se não for busca e apreensão domiciliar, pode, beleza? Mas busca e apreensão domiciliar, não. A inviolabilidade do município está lá no artigo 5º, é só por ordem judicial, ok? Decretar interceptação telefônica, que também não pode. Interceptar a ligação telefônica que eu falei, no momento ele pegar a ligação. Ordem de prisão, também não pode. Também não pode ter medidas cautelares, tá? Tais como disponibilidade de bens, arresto, sequestro, hipoteca judiciária, proibição de ausentar-se da comarca ou do país. Não, isso são medidas que só podem ser decretadas por meio de juiz. Beleza? Vamos lá. Seguindo aí, pessoal. E o direito dos depoentes eu comecei a explicar já um pouco. Tem de permanecer calado como acusado, de advogado. De advogado sempre tem direito de advogado. A CPI não pode falar, você não vai vir com advogado. Não pode, beleza? E existe também o sigilo profissional. Algumas pessoas, por profissão, têm o sigilo profissional. E sigilo profissional, a CPI não pode quebrá-lo. A pessoa, por exemplo, é um psicólogo, teve acesso a conversas ali.
a pessoa é um advogado e tem documentos de sigilo profissional. Esse sigilo profissional deve ser respeitado, não tem como a CPI quebrar o sigilo profissional. Beleza, né, pessoal? Agora vamos falar aqui o tema bem importante, que são, relaxa aí, pessoal, beleza? Vamos tocar aí o tema que são as imunidades parlamentares. Vamos lá. E diante aí, temas bem importantes em prova, viu, pessoal? Vamos lá. As imunidades parlamentares, a gente tem dois tipos de imunidade, duas ordens de imunidades parlamentares. A imunidade material e a imunidade formal, beleza? E de início já informa, elas são irrenunciáveis, quer dizer, não tem como uma pessoa se eleger e falar assim, eu vou renunciar a essas imunidades. Não, não pode. Vamos às imunidades. Vamos começar, tem a formal e a material. Vamos começar pela formal. A formal, imunidade formal, protege o parlamentar contra prisão, ok? Vamos lá, se praticados após diplomação, torna possível a sustação do andamento do processo penal instaurado pelo STF. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Esse tema aqui é bem importante, vamos lá. Os deputados e senadores, eles possuem o que a gente chama de imunidades materiais, ou chamado de inviolabilidades, e também imunidades formais, imunidades chamadas também de processuais. Essas duas, vamos trabalhar cada uma delas agora, ok? Elas são irrenunciáveis. Vamos começar pela formal. A formal, o que que é? Ela garante a parlamentar, a gente está falando primeiro a nível federal, essas imunidades, as formais, elas são também prerrogativas dos deputados estaduais, não são prerrogativas dos vereadores, ok? Então, a imunidade formal, que eu vou falar, ela é prerrogativas dos deputados federais e dos senadores. Elas também são prerrogativas dos deputados estaduais, mas essas imunidades formais não são prerrogativas, em regra, dos vereadores, tá? Vamos lá. Quais são elas? A possibilidade de, e o Supremo já delineou bem, isso cai muito em prova. O Supremo falou assim, olha, há um subsídio. Para os crimes praticados após a diplomação, cuidado, não é o exercício do mandato, é a diplomação. Quando uma pessoa ganha uma eleição, a pessoa ganhou a eleição como deputado federal. Aí a Justiça Eleitoral avaliou que foi lídima, que foi escorreita, que foi com toda lisura aquela votação ali. O cara ganhou a eleição. Aí esse cara, ali em dezembro, janeiro, é marcada uma data, há uma diplomação, ele recebe um diploma. Fulano é deputado federal. A partir dessa diplomação, não é o início do mandato, que ela é início de fevereiro, os deputados federais. Não é. Na diplomação, um diploma que o cara recebe. É tipo uma colação de grau, ele recebe um diploma. Aí ali, ele começa a imunidade formal, então é dessa diplomação. O que fala? Por crimes praticados após a diplomação, é possível. Então, o Supremo já definiu isso bem. Quando é que vai valer essa imunidade formal? Crimes que tenham relação com o mandato, no exercício do mandato, há uma presunção basicamente absoluta. Isso eu vou discutir um pouquinho melhor isso com você, porque há uma certa dúvida aí de um aspecto, principalmente quando viu o caso do deputado federal Daniel Silveira, mas assim, quando o parlamentar é, quando o parlamentar ele é um crime após a diplomação que tem relação com o mandato, se ocorre dentro de uma casa, uma presunção absoluta que houve uma relação, uma pertinência com o mandato. Quando ocorre fora da casa, fora, aí tem que avaliar essa pertinência temática. Beleza? Mas crimes após a diplomação, o que é possível? Que a Casa Legislativa, que vota a maioria absoluta dos seus membros, possam sustar o andamento do processo, suspendendo assim também a prescrição, ok? E também outro aspecto da imunidade formal, que é o que está aqui no material, é que eles só podem ser presos em flagrante delito por crime praticado após a
após por crime em flagrante de crime inafiançável. E crime após a diplomação. Lógico, né? Lógico, crime inafiançável. Se for um crime for flagrante. E a prisão civil pode, professor? A única prisão civil que subsiste no nosso ordenamento jurídico, qual que é? Aquela prisão para coagir o indivíduo que brincou lá, sem proteção, e veio o menininho. Aí ele não quer pagar a pensão. Aí, de uma forma de coagir, porque ele pode ficar só 90 dias preso, e só pode também estar preso pelo pagamento das 3 últimas, e se houver débito maior, tem que ser cobrado de forma comum na justiça, isso. Essa prisão civil é possível de um deputado, por exemplo, que não paga pensão alimentícia, essa prisão civil? Não, não. O Supremo já decidiu, não. Essa prisão civil, pelo inadimplemento inexcusável de obrigação alimentícia, não cabe no caso de deputados federais e senadores, ok? E também é extensivo aos deputados estaduais. E condenação definitiva? Pode, professor, que a Constituição fala que ele só vai preso em flagrante crime inafiançável, mas também a casa vai fazer a avaliação disso. Essa meio condenação definitiva. Aí sim, eles têm foro privilegiado, ou seja, são julgados se cometem crimes pelo Supremo, mas em caso de condenação definitiva, aí não tem jeito, beleza? É assim, eles cometem, se teoricamente um deputado cometeu um crime após a diplomação, o que acontece? Ele vai ser julgado pelo aspecto criminal perante o Supremo Tribunal Federal, beleza? O Supremo julga ele. O Supremo julga ele. Ok? A casa pode sustar o andamento. Vamos supor que a casa não sustou. O processo continua sendo julgado. O Supremo vai e condena ele definitivamente. Aí ele pode ser preso? Pode. Aí pode. Beleza? Aí pode. Inclusive, assim, pela literalidade da Constituição, que não cabe discussão nossa, mas pela literalidade da Constituição, quando ele perde o mandato quando ele é condenado definitivamente, nesse caso, não há uma perda automática do mandato, ok? Tem que haver uma deliberação da casa para que ele perca o mandato. Lá que a Constituição tem uns casos em que a perda é automática, como no caso, por exemplo, de decisão da Justiça Eleitoral, a perda seria automática, e também tem, por exemplo, faltar mais de 1/3 das sessões no ano sem justificativa, também é uma perda automática, ou perda de direitos políticos, né, expressão de direitos políticos, também. Mas nesse caso não é automático, não. Tá? A literalidade da Constituição é que passa de deliberação da casa, mesmo que ele seja condenado. Seguindo aqui, vamos lá. Material. Agora a outra imunidade, a material. Pela imunidade material, que é a segunda, a formal é de prisão. A segunda, que é a material, os parlamentares, a gente está falando dos deputados federais, nós não trabalhamos assim no deputado federal. Lembra que tudo se aplica aos deputados estaduais, já os vereadores, a imunidade material possui, mas com uma especificidade que eu vou falar. Já a imunidade material, os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ela é absoluta. Então, ou seja, eles não podem ser punidos nem após o final do mandato, no âmbito civil ou penal. Então, ou seja, os deputados federais, possuem o que chama de imunidade material, ou inviolabilidade. E os senadores também. Ou seja, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos que houver pertinência com o mandato, eles são invioláveis civil e penalmente. Quer dizer, não tem como ser processado civilmente, não tem como ter condenação penal, nem quando termina o mandato. Beleza? A decisão Suprema mostra, os mais antigos Supremo, depois foi um pouquinho questionado por uma questão, mas eu vou explicar a especificidade que o próprio ministro Barroso estabelece. É assim, se essa manifestação do congressista ocorrer dentro do Congresso Nacional, essa imunidade, a presunção que ela é absoluta. Se ela ocorrer fora, aí tem que se avaliar se aquela manifestação do deputado, por exemplo, cometendo um crime de injúria, um crime de calúnia, um crime de difamação, há ou não pertinência temática com o mandato. Beleza?
O Supremo, num caso específico, ele fez uma distinção. Olha, teve um caso, o deputado cometeu é, crimes contra a honra dentro da Casa Legislativa, mas ali ele filmou, depois divulgou de redes sociais, então se entendeu que aí não, aí você tem um caso aí que você tem um distingue-se aí. O cara publicou isso. E tem uma questão também que o Supremo bem especifica, isso, além da divulgação dele, que aí você estaria um crime ali acontecendo, né? Porque está se rodando e aí as pessoas vão divulgando isso. Tem um outro aspecto que é a questão da não disseminação de ódio, o mandato não pode ser usado para escusa para a pessoa cometer crime, disseminar ódio, disseminar racismo, disseminar ideias que queiram destruir o Estado de Direito, ideias contra as instituições democráticas, entendeu? Então, todo esse aspecto tem que ser argumentado na prova, tá? Vamos seguir aqui, então, temos mais coisinhas aí. Aqui eu falei, né? Se caso as ofensas elas acontecerem fora do parlamento, CAP queria a chamada conexão com o exercício do mandato, tá? Aí isso vai acontecer fora. Uma outra questão aqui. Investigação criminal envolvendo deputado federal depois da ação penal 937. Se o crime for praticado depois da diplomação, mas o delito não tem relação com as empenhadas, foi praticado antes da diplomação, aí a pessoa, aí não há essa necessidade de autorização do STF. As medidas cautelares são deferidas pelo juiz de primeira instância mesmo, tá? Agora, se quem praticar depois da diplomação e o delito está relacionado com as funções desempenhadas, aí a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral, para poder realizar a investigação, tem que ter a supervisão do STF, a necessidade do STF, tanto para autorizar e para acompanhar essas investigações. A prerrogativa de fórum abrange ações de natureza civil? Não. Isso é importante. Não. O fórum, é, o fórum, por prerrogativa de função, ele só dá a ele essa questão, essa prerrogativa de ser julgada pelo STF, no caso dos deputados federais ou senadores, de questões penais, questões cíveis, como responder uma ação de improbidade administrativa, uma ação civil pública, uma ação popular, não. Aí o juiz é o juízo civil mesmo, comum mesmo, ok? Então é só no aspecto penal, pessoal, só no aspecto penal. Isso é uma coisa bem importante, tá? Outra coisa também, o fórum por prerrogativa de função, ele aplica-se aos suplentes? Também não, também não. Só se estiver exercendo o mandato. É preciso, às vezes, um parlamentar se licenciar para que, por exemplo, assumir um cargo como de secretário de Estado ou ministro de Estado, como foi o caso aí do atual, hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino. Ele foi eleito senador, mas ele estava licenciado para exercer o cargo de ministro da Justiça. Então, nesse período, a pessoa que assumiu o Senado, essa pessoa tinha as prerrogativas, tá? Mas como suplente, não. Beleza? Vamos lá, seguindo aqui, seguindo aqui. Então, é isso aí, né, pessoal? Vamos agora fazer um exercício aqui rapidinho aqui para que a gente possa é, para que a gente possa encerrar e poder consolidar essas informações aí, viu, pessoal? Vamos pegar aqui os exercícios. Tudo tranquilo, né, pessoal? Bem fácil essa parte, né, gente? Bem fácil, né, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Cadê aqui? Vocês, vamos lá. Vamos agora aqui. Opa, aqui. Opa, voltando aqui. Projetar aqui para vocês. Vamos lá. Vendo aí, né, pessoal? Vamos lá. Vamos encerrando aqui. Vamos ver os exercícios aqui para a gente fixar isso aí. Vamos lá. Acerca da eleição e reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, é correto afirmar que
é um assunto importante, né? Aproveitando algumas questões que eu já trato algumas coisas. Vedada a recondução para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados na legislatura, não havendo vedação referência à nova legislatura. É verdade a eleição do deputado para presidente da Câmara, se ele é presidente dessa nos 2 últimos anos. Vamos lá. Se você pegar isso, é um caso que eu vou dizer comum. Eu quero o presidente da Câmara dos Deputados no mandato anterior, na legislatura anterior. No caso, quando era o presidente Jair Bolsonaro. Era o Arthur Lira, que é o presidente hoje. Arthur Lira. Então, ou seja, o que a Constituição veda são 2 mandatos, o Supremo entendeu bem, são 2 mandatos consecutivos no nível federal, tá? São 2 mandatos consecutivos, ok? Dentro da mesma legislatura. Então, por exemplo, Arthur Lira, né, a legislatura, que é 4 anos do governo Lula, os 2 primeiros anos, esse ano e o ano que vem, Arthur Lira é o presidente da Câmara. Mas no terceiro e 4º ano do Lula tem que ser uma outra pessoa, não pode mais. Tá? É como o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco. Ele é o presidente do Senado esse ano, que também é o presidente do Congresso, né? Ano que vem, mas no terceiro ano do governo Lula, não pode ser mais. Pessoal, isso se repete no nível estadual? Não, não. No nível estadual pode haver essa. O Supremo já decidiu isso, pode haver isso. Assumir 2 dentro do mesmo, contanto que não sejam indefinidas. Então a resposta é letra A. Ok, pessoal? Tranquilinho, né, pessoal? Olha, um concurso, ó, bom, né? Procurador Legislativo. Vamos ver o outro aqui, ó, 2023 também. Esse aqui é a Câmara de Marília, São Paulo. Artigo correto a respeito da disciplina constitucional das comissões parlamentares de inquérito, das CPIs. Na pós-criação da CPI pela Câmara dos Deputados, o efetivo requerimento deve ser subscrito no mínimo de 161 deputados, quando o Senado deve ser de 41. Não, tá errado. 41 no Senado é o quê? Maioria absoluta, não. Qual que é o número mínimo para a CPI? 1/3. 1/3 requerimento, fato certo, fato determinado, e não tem nada de deliberação legislativa. Apresentou o requerimento, a CPI tem que começar. A CPI dotada de poder de investigação para autoridades judiciais, aquilo que foi poder instrutório, poder por determinar diligência, convocar ministro depois e requisitar testemunhas. Pô, alternativa, né? Vamos para a letra D, essa é a certa. Caso necessário, a CPI vai determinar busca domiciliar, não, tá fora. Busca domiciliar, interceptação telefônica, tudo isso está dentro da reserva de jurisdição. Então, letra D está fora. Você vai encaminhar o presidente da casa respectiva até o final dos trabalhos, que uma vez aprovação dos livros, deve determinar as penalidades. Olha aqui, pessoal. Que absurdo isso aqui. Você tem que desmaiar. Se você marcar isso aqui, eu desmaio. Pessoal, CPI não aplica penalidade. CPI apenas investiga e encaminha o relatório pela Constituição ao MP. Mas o jurisprudente Supremo fala que é possível encaminhamento do relatório para outras autoridades. Prontinho. Essa aqui foi. 3. Prefeitura de Marília, também procurador jurídico. Vamos lá, 2023. A empresa de imunidade parlamentar de direito constitucional brasileiro é correta afirmar. Então, está querendo a questão certa. Não há previsão constitucional de imunidade formal material em relação a vereadores? Não. Ah, vereador é importante. Acho que a questão lembra a gente. O vereador possui imunidade, ele não tem imunidade formal, mas ele tem imunidade material. Ele é inviolável, civil e penalmente, por suas palavras, opiniões e votos. Contudo, essa inviolabilidade dele, ou imunidade material, está restrita no âmbito territorial do município. Então, somente dentro da circunscrição do município é que o vereador possui imunidade material, ou chamada de inviolabilidade, ou seja, ele não pode ser punido, é uma questão de tipicidade, o próprio crime não acontece, ele não pode ser punido civil e penalmente por suas palavras, opiniões e votos, mas dentro da circunscrição do município. Caso que não aconteça deputados federais e estaduais. Lembra que o deputado estadual recebe todas as imunidades do deputado federal. Beleza? A Constituição deixou isso claro. Eles apenas têm que ter o quê? Pertinência temática com o mandato. Aí, então, pode ser de qualquer lugar, na televisão, na rua, dentro do Congresso. Dentro do Congresso se põe se há uma presunção absoluta. Fora, tem que avaliar a pertinência temática. Vamos lá. Então, o vereador tem sim imunidade material, mas é circunscrito ao município. B. A garantia da imunidade parlamentar não implica ausência de responsabilidade civil. Não, está errado. É a ausência de responsabilidade civil e penal. Nem depois do mandato não pode haver punição deles.
A imunidade parlamentar não implica a ausência de responsabilidade penal, mas a responsabilidade civil. Não, também está errado. D. A imunidade material não se estende a opiniões feridas fora do local da causativa. Também está errado. Fora, sim. Portanto, tem pertinência temática. Letra E. Não há visão de imunidade formal em relação ao vereador municipal, mas apenas de imunidade material. Corretíssima, certo, marca ela essa daí. Vereador não tem imunidade formal, só tem imunidade material. Ele é inviolável, civil e penalmente para opiniões e votos dentro da circunscrição do município. Beleza, pessoal? Vamos lá. 4. Questão do procurador do Estado do Espírito Santo, concurso bastante concorrido. Dentro da comissão parlamentar de inquérito, na opção correta. Tem o poder geral de cautelas para poder quitar a disponibilidade de bens? Não. Indisponibilidade de bens é reserva de jurisdição. Só o juiz pode fazer. CPI não pode interceptação telefônica, CPI não pode busca domiciliar, CPI não pode o quê? Disponibilidade de bens, medidas cautelares. É possível vinculação para CPI de governadores do Estado, membro da federação, com vista à apuração? Não pode. CPI federal não pode convocar governadores, mesmo de recursos que envolvam origem federal. CPI pode terminar de interceptação telefônica? Não. Reserva de jurisdição. Mediante jurisdicional, cabe ao presidente do Senado autorizar a CPI? Também não. É obrigação. Apresentou um texto, fato sério determinado e prazo, tem que se abrir a CPI. A CPI de indígena, a condição de testemunho prestada por meio fora do seu habitat, viola as normas constitucionais. Certíssimo. A CPI não pode, na condição de testemunha, violar o habitat do indígena. Os membros do CPI têm que ir lá na tribo indígena, ali a presença ali do antropólogo e ouvir o indígena. Beleza, pessoal? 5. Defensor Público do Estado de São Paulo, com 2023, questão atual. Você pega assim, pessoal, só concurso para arrebentar, para você ver assim que eu falei aqui, você acerta tudo. Essas questões são fáceis não, pessoal. O conhecido deputado federal realizou discurso em ser primeira-dama, atribuindo qualidades pejorativas. Então, está falando primeiro deputado federal. Tribuna da Câmara dos Deputados. No dia seguinte, jornalista negro da emissora do Bahia entrevistou o deputado em seu estudo ao vivo quando o parlamentar se ofendeu o jornalista em relação a essa raça. Lembre decisão do Supremo. O mandato parlamentar não pode ser um escudo protetivo para crimes, para discursos de ódio, racismo, principalmente esses temas, pessoal, que envolvam direitos humanos, direitos fundamentais, ok? Há cada vez mais decisões das cortes superiores nesse sentido, de que as imunidades parlamentares são importantes para o exercício do mandato, não são deles, são do mandato, são irrenunciáveis, mas não pode ser escudo protetivo para crimes, principalmente que ofendam valores de tratados internacionais, de direitos humanos. E a jurisprudência do Tribunal Superior. Imunidade material pode ser estendida para aquelas pessoas ofendidas do parlamentar beneficiar pela imunidade desde estado de resposta imediata em injúria sofrida. Competência Suprema Federal para quaisquer ações não teria ainda que o parlamentar tivesse se licenciar para desempenho de cargo diretivo de presidente federal da autarquia. Importante isso aí. Vamos lá, vamos pular aqui. Imunidade parlamentar não se aplica ao governo jornalista por estado de crime de injúria racial, de racismo, que é o possível nacional de processar realização própria. Não, não é bem essa questão. Imunidade parlamentar material elide a responsabilidade criminal desconhecida em ambos os casos, mas não é implementação civil. Também está errado. Imunidade parlamentar pessoal permite que a casa decida pelas ações penais por crime submetido parlamentar, mesmo antes de exclamação. Também está errado. Qual é o artigo nosso aí? 1 a 2. Vamos lá, novamente elas aqui. Se aquelas pessoas ofendidas parlamentar vestir a imunidade, esse traz responsabilidade de resposta imediata. Não, é a B. Presidente Supremo Federal, quaisquer ações manteria em parlamentar estiver essencial desempenho do cargo de diretor. Importante, o Supremo continua sendo responsável por julgar as ações, mesmo que os deputados estejam afastados. Beleza? Ele não mantém a imunidade, se ele está afastado do cargo, ele não mantém essa imunidade material, mas a imunidade formal, se ele está afastado do cargo para exercer um outro cargo, como de ministro de Estado, aí mantém.
Beleza? Isso é um tema bem importante aqui. Seguindo aqui, 6. Em relação à CPI, é correto afirmar, assessor da Assembleia Legislativa de São Paulo. O poder de ação judicial que possui CPI não se confunde com poderes gerais de cautelas que dispõem o Estado nos feitos judiciais. Ótimo, né? Isso aí. Uma CPI no âmbito convencional, sujeito de controle judicial, detém poder de ação. Não, errado. Sempre sujeita, sim, por exemplo. Sempre sujeita. Sempre. Tanto é que você sempre vê aí decisões supremas aí, por exemplo, dando à pessoa o direito de se calar, por exemplo, coisa que incrimine, porque o direito de o Nemo Tenet se detegere. Contra ela, pode impetrar habeas corpus para garantir a liberdade de investigar, mas incabe mandado de segurança. Não, não, tá errado também. Lógico que cabe. Você, habeas corpus, mandado de segurança. A CPI poderia determinar a condição coercitiva, simplesmente decretar a disponibilidade de bens. Não. Decretar a condição coercitiva, sim. Disponibilidade de bens, não. Então, o cara não foi. Pode determinar a condição coercitiva? Pode. Mas pode a disponibilidade de bens? Não. Isso é medida reserva de jurisdição. D. A CPI tem poder de determinar a condição coercitiva, já falei ali. Entre outros poderes possui, a CPI pode decretar a prisão do investigado, previsto afastamento do país. Não. Medidas cautelares não pode. Ela só pode prender em flagrante, pessoal. Beleza? E 7 aqui, para a gente fechar. Concurso de Defesa Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Já ficou a questão de arrebentando, né, pessoal? Então, foi eleito senador da República e seu mandato pelo período de 2019 a 2026, né? Que eu falei, um mandato de 8 anos. Partindo dessa premissa, julgo e segue. Antônio é civil penalmente violar a opinião e palavras de votos, respeitando eventuais crimes praticados durante o mandato perante o Supremo Tribunal Federal. Pode vir a se apresentar denúncia em seu desfavor, o Senado pode deliberar a prestação do processo criminal desde que ainda não recebi denúncia. Não, não, não é isso. Não é isso. Não, não, não. Recebida a denúncia. O que é? O Ministério Público apresenta uma denúncia. Fala, olha, o deputado apresentou um crime. O deputado, desculpa, cometeu um crime. Quando no caso, ali seria a Procuradoria-Geral da República, um senador. Quando a Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresenta uma denúncia contra o senador, aí o Supremo Tribunal Federal vai receber ou não. É quando o juiz fala, olha, os requisitos valeu. Não, vou receber as denúncias aqui, tem disso aqui, e cumprir os requisitos formais. Aí ele vai comunicar à casa que poderá, em até 45 dias improrrogável, vai ter que avaliar isso. Aí, no caso, né, o crime praticado após a diplomação. Porque se o crime não foi praticado após a diplomação, aí não vai poder haver essa sustração da casa, tá? Então, o crime foi praticado após a diplomação, beleza. Caso vai ter 45 dias em prorrogar, vai avaliar se suspende ou não. Ela pode, por uma decisão maioria absoluta, suspender, aí a prescrição fica suspensa, a pessoa só responde isso. Depois de terminar o mandato, vai para uma instância, uma outra instância, beleza? Então seria dessa forma. Perceba que o Supremo primeiro é feita a denúncia e recebida a denúncia. Então, isso aí é o erro da questão. Ok? Então, questão errada. Então, é isso aí, pessoal. Olha, trabalhamos aí, Poder Legislativo, toda essa estrutura. Trabalhamos a questão de imunidade formal, imunidade material e CPI. Principalmente, pessoal, imunidade formal, imunidade material e CPI cai muito em prova. Grande abraço para você. Deus te abençoe. E aí, tamo junto, viu, pessoal? Precisando de qualquer coisa aí, pode entrar em contato comigo, beleza? Grande abraço aí.